Nós estamos fazendo uma dinâmica diferente desse mês de janeiro. Estamos pregando a palavra logo após o louvor. Hoje tivemos o louvor, o batismo, mas nós vamos deixar para ofertar ao Senhor daqui a pouco mais, depois da palavra, justamente porque estamos ministrando, desde o início do ano, sobre a importância de caminhar com a pessoa certa. E nos baseamos em alguns exemplos bíblicos, nos discípulos que caminharam com Jesus, mas no exemplo de Ló, que caminhou com Abraão. Ló não tinha nenhuma qualidade destacável, Ló não era o estrategista espiritual, nem financeiro, Ló não tinha uma boa conta bancária, ele simplesmente acompanhava o tio Abraão, e por acompanhá-lo, à medida que Abraão enriquecia, Ló foi enriquecendo, até a hora em que eles se separaram, e Ló mostrou que ele não sabia andar sozinho e se perdeu a família, perdeu o testemunho, perdeu suas riquezas. Nós queremos que o ano de 2026, que é o ano de transbordar, seja o ano mais próspero da sua vida. Com esse amém, você fica em 25 ainda. Nós queremos que o ano de 2026 seja o ano mais próspero da sua vida. E essa não é uma frase de efeito, irmãos, nem alguma coisa para te encantar e para que você se anime. É uma frase responsável e baseada em um livro completamente responsável, o mais crido no mundo, o único livro que depois de tantas acusações ele continua de pé, não é? Que é a palavra de Deus. Então o que nós estamos ministrando é algo baseado estritamente na palavra de Deus, de modo que você possa colocar em prática e ser abençoado. A gente começou ministrando sobre o dízimo, e nós não costumamos falar sobre isso aqui, mas decidimos abrir o ano falando sobre o que significam as alianças financeiras que a Bíblia estabelece, e a primeira delas foi o dízimo, que significa aliança com Deus. Ninguém é obrigado a dizimar, absolutamente ninguém. Agora, quem dizima reconhece a Deus como dono da sua vida. Foi o que fez Jacó quando estava sozinho, quebrado, fugitivo, procurado, jurado de morte, e ele tem um sonho, vê o Senhor no alto de uma escada, o Senhor fala com ele, e aí ele diz: se o Senhor me levar nessa viagem, me guardar, me proteger, me der paz e me der a sua presença, eu darei ao Senhor o dízimo de tudo que Ele me der. Então Deus só quer que você dê o dízimo a Ele do que Ele te dá. Você fez uma boa armação, você fez uma tramóia e ganhou um dinheiro. Esse dinheiro não foi Deus que te deu, Deus não quer que você dizime isso. O dízimo é de quem reconhece que Deus é seu dono. Então Deus assume toda a minha vida, e aí consequentemente, daquilo que Deus me dá, como disse Jacó, eu devolvo o dízimo. Falamos sobre isso. O dízimo estabelece aliança com o Senhor. E hoje, depois continuamos falando sobre outras coisas dentro da prosperidade, mas hoje eu queria falar um pouquinho, deixa eu ver aqui, deixa eu me achar, irmãos. E você pode abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 5, que a gente vai usar Mateus capítulo 5. Estou chegando lá. Pronto. Continuamos sobre a importância de caminhar com a pessoa certa, mas parte 5 hoje. Prosperando enquanto caminha. Estamos caminhando em direção ao final de 2026. Ainda estamos em janeiro, mas nós todos queremos chegar no final e chegar bem. Amém. Os que são dessa casa e conhecem o pastor, a mim e os pastores que trabalham aqui, vocês sabem do compromisso que temos com a palavra. Ele não está falando abobrinha aqui para que você saia simplesmente feliz e não veja nada de Deus na sua vida. A gente te acompanha para que você cresça naquilo que é ministrado aquilo. E o que trazemos hoje está dentro da sua Bíblia. Se você procurar, você vai ler dentro da sua Bíblia. Eu não quero falar sobre esses princípios hoje, mas quero citá-los para que você entenda de que princípios nós estamos falando. Estamos falando que há princípios bíblicos financeiros, na sua Bíblia, e que se você usá-los, eles vão trazer resultados positivos. Às vezes, irmãos, eu conto alguns testemunhos que tenho, e tem aqueles que falam: caramba, como pode? E tem aqueles que falam: não, como pode? Entendeu? A mesma frase, mas a entonação é diferente. Tem quem ouve e diz: como pode? E tem outros que falam: como pode? Será?
Mas os princípios bíblicos dos quais estou falando, eu tenho vivido na minha vida e por isso quero falar com você. Todo cristão, algum momento da sua vida, ele vai viver um desses princípios bíblicos. Deixa eu falar sobre eles aqui. O primeiro é o dízimo, Malaquias 3:10 fala disso, é a marca da aliança com Deus que passa a ser seu dono, já falamos sobre isso. O segundo princípio é a oferta, todo culto acontece isso, não é? A viúva com 2 moedas, um texto muito conhecido, está lá em Lucas 21, essa viúva que entregou o que tinha no momento de ofertório, ela deu 2 moedas, e o Senhor elogiou, trouxe visibilidade para aquela viúva, e até hoje a gente fala dela. Então a oferta é algo que praticamos no culto, você às vezes pratica em algum lugar. Fala da mulher do bálsamo, que trouxe um vaso de alabastro e quebrou o vaso e derramou o perfume caro sobre Jesus numa oferta. Isso trouxe visibilidade para a vida dela, até hoje falamos dela. Mas há um terceiro princípio, que é o voto. O voto, Eclesiastes 5:4 diz assim: quando ao Senhor fizeres um voto, não tardes em pagá-lo, porque o Senhor não se agrada de tolos. Melhor é não votar do que votar e não pagar. Deus não exige que você faça um voto, mas se fizer, não seja tolo, pague o voto. Ana era estéril, Ana era caçoada por Penina, a outra mulher do seu marido Eucana, e ela fez um voto ao Senhor: se o Senhor me der um filho, eu o devolvo para ti, Senhor. Ela falou: eu não quero ficar com filho, eu quero muito ter um filho, mas se eu tiver e o Senhor quebrar minha vergonha, eu vou entregar esse filho para ser um sacerdote na tua casa. E ela engravidou e ela não hesitou. Depois que ela desmamou o menino, ela levou para o templo e falou: você fica aqui agora, você é um voto que eu fiz a Deus. Foi doloroso para ela, mas porque ela cumpriu o voto, Deus a abençoou e ela teve vários outros filhos depois disso, e Samuel se tornou a bênção que até hoje serve para nos ajudar. Então, Ana é um bom exemplo, e a Bíblia fala de votos que não podem ser precipitados, como Jefté, que falou: se eu for vencedor nessa batalha, a primeira pessoa que sair no meu caminho, a primeira coisa que me encontrar, eu vou oferecer ao Senhor. E quando ele volta, quem sai na direção dele é a filha, e aí ele teve que oferecer a filha, não em holocausto, mas ela teve que se dedicar ao Senhor, quando ela provavelmente não tinha esse plano. Então ele fez um voto precipitado. Há que ter cuidado com os votos, mas o voto é um dos princípios bíblicos para a prosperidade. O terceiro é o princípio da semeadura. Salmo 126 diz assim: aquele que leva preciosa semente voltará com certeza colhendo os seus molhos. Então você joga uma semente só, um caroço de manga, e você tem uma mangueira por décadas dando manga todo ano. Então um caroço traz multiplicação, uma semente traz multiplicação. Esse é outro princípio bíblico, traz multiplicação da semente. A gente nem nota mais. Se você tem uma hortinha em casa, você coloca alguma coisa lá, você já tem a convicção, mesmo que você não mexa na terra, mesmo que você não seja o senhor da terra, mesmo que você não seja o senhor da chuva, você tem convicção de que aquela semente, ela, se for regada, se for tratada, ela vai gerar frutos e vai dar muito mais resultado do que aquela que foi colocada na terra. É a semente que gera multiplicação. Semeadura é um outro princípio bíblico. O quinto, esmolas, que fala de caridade. Cornélio, em Atos capítulo 10, era um pagão, não era um crente visitante de igreja, não tinha uma Bíblia, não lia a respeito do Evangelho, mas ele amava a Deus, temia a Deus, e ele dava esmolas, e ele era muito caridoso. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor apareceu a ele e falou: Cornélio, suas esmolas e suas orações chegaram como um memorial diante de Deus. Uma esmola que você dá, uma ajuda que você dá num sinal de trânsito para uma pessoa necessitada, isso conta diante de Deus. Essas esmolas, essa forma de caridade, ela visa atender necessidades de outros, mas não apenas aqui. Isso se torna um memorial diante de Deus. Deus registra cada esmola que você dá. Você lembra a última que você deu? Ou você diz: fecha esse vidro, um cara chato pedindo ajuda no sinal. Pois saiba que quando você faz isso, registra diante de Deus que você mostrou caridade por alguém. A gente não acredita que caridade, irmãos, garante nossa salvação. A Bíblia diz: porque a nossa salvação vem pela fé em Jesus, não por obras para que ninguém se glorie, porque se a salvação viesse através dos atos de caridade, os mais pobres não teriam como se salvar. Como é que eles fariam um ato de caridade? Então a salvação é pela fé em Jesus,
pela graça que foi manifesta. Mas quando nós abençoamos outras pessoas, quando nós somos caridosos, nós estamos registrando isso diante do Senhor. E quando Cornélio fez isso, o que isso gerou para ele de bênção? Um anjo lhe apareceu e o Senhor providenciou para que Pedro fosse detectado numa cidade vizinha, fosse procurado. O Senhor quebrantou o coração de Pedro para que ele entrasse na casa de um homem pagão, de um homem que não era judeu, e Cornélio foi abençoado, o Espírito Santo desceu na casa dele, tudo isso porque Deus registrou quando ele estava movendo-se em caridade, dando esmolas, e o Senhor não deixou isso passar em branco. Sexto princípio de prosperidade bíblica: oferta de sacrifício, como Abraão fez com seu filho Isaque. Oferta de sacrifício, irmãos, às vezes você vai numa igreja e você ouve, irmãos, a gente precisa de uma oferta de sacrifício. Aí você entende o seguinte: você ia dar 10 e você deu 20. Foi uma oferta de sacrifício para você. Mas quando a Bíblia fala de oferta de sacrifício, não estou dizendo que isso não é um sacrifício, para você foi. Mas a oferta de sacrifício é como quando Deus pediu a Abraão, que tinha esperado por Isaque, por seu filho, por anos e anos. Agora a promessa vem, e quando o menino está crescendo, Deus diz: eu quero que você ofereça o seu filho em holocausto a mim. Então foi uma oferta de sacrifício. Quando o Senhor viu que ele ia completar a oferta, o Senhor falou: não, já vi que seu coração pertence a mim, e o Senhor o abençoou por isso. O próprio Deus demonstrou o que é a oferta de sacrifício quando entregou o seu único filho Jesus para morrer por você que não merece, por mim que não mereço. Foi uma oferta de sacrifício que Deus fez ensinando a nós. E o último dos princípios que a Bíblia fala sobre o princípio de prosperidade são as primícias. Na realidade, as primícias vêm antes do dízimo. Quando você lê a Bíblia, o dízimo aparece em Gênesis capítulo 14. O mesmo Abraão, depois de vencer uma guerra, ele pega tudo que ele tem, ele é recebido por Melquisedeque, um sacerdote que apareceu do nada, e ele dá o dízimo a Melquisedeque, que o abençoou, e ali concretizou a promessa de bênção sobre ele que Deus tinha feito em Gênesis 12. O dízimo aparece aí, porém muito antes aparecem as primícias. Gênesis capítulo 4, Caim e Abel. E a Bíblia diz: aconteceu que depois de um tempo, está na sua Bíblia, Caim trouxe do fruto da sua terra uma oferta ao Senhor. Abel, seu irmão, da gordura dos seus rebanhos, e gordura, irmãos, antigamente, era até moeda de troca, era o melhor de um animal, você comprava coisas com a gordura de um animal. Então ele trouxe do melhor do seu rebanho, diz lá, das primícias do seu rebanho, não de uma oferta simplesmente. Primeira vez que aparece primícias na Bíblia, em Gênesis capítulo 4, diz que Abel trouxe das primícias e ofereceu ao Senhor. E primícia vem antes de dízimo. A gente vai falar isso aqui qualquer dia desse. Primícia vem antes do dízimo. Primícia é quando você considera: eu ganho 3 mil reais por mês, eu ganho então 100 reais por dia. Então você oferece o valor de um dia, para falar em termos atuais, o valor de um dia para o Senhor. Depois disso é que você mexe no dízimo. Hoje pouco se fala sobre isso, há muita ignorância a respeito, mas a gente acaba deixando de receber bênçãos, porque, como eu disse, cada um desses princípios, e aqui mais do que você ir num curso que um coach te ofereça e te cobre para você participar, estamos te dando alguns princípios bíblicos garantidos que, se você usar, ele traz resultado. Você não é obrigado. Deixa eu dizer alguma coisa sobre esses princípios. Todo bom cristão pratica um ou mais desses princípios durante a sua vida. Você já deu oferta, você, quem sabe, já dizimou, você já fez primícias, você já fez votos. Então, desses 7 princípios, provavelmente você já fez alguns. Eles não são obrigatórios, mas eles todos estão ligados à fé. Um incrédulo não faz voto, irmão. Um homem que não acredita em Deus, ele não dizima, porque o dízimo está ligado à aliança com Deus. Então ele não dizima. Por que isso está ligado à nossa fé? Seja uma oferta que você dá, seja o dízimo que você devolve, seja uma primícia que você entrega, seja um voto que você faz a Deus, tudo isso está ligado à divindade. É alguma coisa que você sabe que você está fazendo, e o divino, o eterno, vai trazer de volta algum resultado para a sua vida. Então, quando você pratica, você recebe. E se você não pratica, os resultados que você poderia ter, você não tem. A gente já ganhou 3 carros pelo menos na vida, 3 carros. Ganhamos um carro lá nos Estados Unidos, do irmão que foi no nosso gabinete e falou: pastor,
eu sei que você gosta de Mercedes, eu tenho um e eu vou te levar na agência. Eu falei, não, você quer me dar um carro? Então me leva numa outra agência, e comprei um carro igual ao que eu tenho hoje. Ele comprou, e aí era o carro que a Ângela gostava, e nós começamos a circular com aquele carro, que não era tão caro como Mercedes, mas era um carro caro que ele nos deu de presente. Aí você diz assim, mas é porque o senhor era apaixonado? Não, irmão, é porque a gente já tinha dado 2. A gente já tinha ofertado 2 carros. Depois, quando viemos ao Brasil pela primeira vez, o bispo Jorcelino pegou o carro dele, lembra do carro dele? Tinha um carrão bonito e falou, esse carro é seu. Eu falei, por quanto? Ele falou, não, é seu. E ganhei outro carro. Depois fui embora para os Estados Unidos. Quando voltei, ganhei uma oferta do pastor Alexandre, fui na agência e tirei outro carro. Aí você acha que é coincidência? Não, são princípios bíblicos. A gente fez essa oferta de sacrifício doando um carro, e você sabe que doar um carro não é uma coisa fácil. Quem tem 10 pode dar um. Quem só tem um, irmão, se der, fica a pé, não é? Então, quando doamos, nós vimos o resultado do princípio bíblico que traz de volta. Ah, pastor, eu não quero praticar. Ok, também você não ganha nada. É você que decide. Você não é obrigado a fazer, mas quando você o faz, você vai ter garantidamente os resultados disso. A gente já viajou muito por muitos países. E eu digo sempre, irmãos, eu sempre viajei de graça. Tanto de primeira classe, quanto para Dubai, e para tantos outros países. Aí você diz assim, por quê? Por que você vai justificar que eu ganhei essas passagens? É porque a gente já pagou passagem para outras pessoas, irmãos. A pessoa queria fazer um curso em outro estado, a gente pagou passagem. Uma irmã queria estar conosco lá, nós mandamos a passagem. Queríamos fazer uma reunião para filhos de pastores e não tínhamos como bancar. Nós pagamos a passagem para o pastor Jaime e minha esposa irem daqui para os Estados Unidos ministrarem para nós. E voltamos, não cobramos a igreja, demos do nosso. Estava sobrando? Não. Nós entendíamos, isso é um princípio garantido. Você faz e traz retorno. Você não precisa acreditar, irmãos. Você não precisa acreditar. Agora, se você acredita e pratica, você vai ter um testemunho para contar esse ano ainda. Você vai, pastor, tem que te contar. As coisas começaram a se mover. É que você começou a se mover em relação aos princípios que Deus criou para abençoar a sua vida. Eles estão ligados a Deus e eles trazem resultados garantidos em forma de bênção. Que resultados são esses? Durabilidade dos seus bens. Tem gente que as roupas acabam antes do tempo, que as coisas que tem, você vai visitar, os móveis se acabam antes da hora. Minhas roupas, se eu não doar, irmãos, elas ficam para o anticristo. Eu tenho que doar. Elas não se acabam. Porque você é cuidadoso, é cheirosinho e tal. Não. Eu noto isso nas coisas que temos. Você não observa isso na bênção do Senhor nas suas coisas, não? Quando você começar a notar, e preguei sobre espíritos familiares aqui já uma vez, foi uma mensagem que trouxe muita repercussão. Quando você começa a notar, você compra um negócio, quebra. Você compra um aparelho, ele quebra. Você compra uma roupa, ela despenca. Você compra um sapato, ele estraga. Tem alguma coisa errada, porque se você serve ao Deus que eu sirvo, a bênção dele vai se manifestar também em durabilidade nos seus bens. Que mais? Saúde diferenciada, senso de proteção. Se você anda com aquele medo a gente está vivendo uns dias perigosos na nossa cidade, sabe disso? Estamos orando por Caxambi, começou uma onda de visitação estranha, e nós estamos orando por isso, tomando as providências para que tenhamos mais segurança, mas você, como servo de Deus, não pode andar o tempo inteiro achando que vai ser assaltado, que vai ser morto, que uma bala perdida vai te achar a qualquer hora, senão você não vive, não sai de casa. É a pergunta que o pessoal de fora faz para nós: como você vive no Rio de Janeiro? Vivendo debaixo da santa proteção de Deus. A gente tem algumas coisas aqui que nós não temos lá. Eu vi minha neta explicando por telefone para uma amiguinha americana que estava vendo falta de luz aqui na cidade. E a garota falou: como é falta de luz? E ela tentou, como é que eu falo que é falta de luz? Eu falei, assim, falta energia. Ela, falta energia, mas a garota, como é isso? Nunca viu, né? Como é que é falta de luz? É assim, você está tudo, de repente apaga tudo. Alguém foi no interruptor? Não, falta luz no bairro. Como falta luz no bairro? A gente se acostumou a coisas que não são comuns lá. Mas a gente não vive, irmão, dizendo, de onde vem a bala? Meu Deus, de algum lugar está vindo. Você já espera o mal. E esse senso de proteção é uma bênção que Deus te dá quando você tem aliança com Ele. São os princípios bíblicos financeiros de que a Bíblia fala. Então, já falei dos 7, mas hoje eu quero falar só de um, que é o segundo na minha lista, que é a oferta. Todo mundo sabe o que é oferta.
Mas a gente, na realidade, precisa saber mais sobre oferta. Oferta não é um minuto comercial no meio do culto, onde acabaram-se os louvores, você ficou alegrinho, e aí antes de dar a palavra, irmãos, agora passa o rodo, passa os envelopes, passa a salva, e aí vão tirar o seu dinheiro, e aí por que tem esse momento? Não. A oferta também é um princípio bíblico que visa abençoar a sua vida. E a oferta, irmãos, está ligada, acima de tudo, à generosidade. Você não consegue ofertar com o coração tranquilo se você não for generoso. E generosidade, ela se manifesta em todas as coisas. Quem aqui comeu no restaurante nos últimos 30 dias? Ok, é contigo que eu quero falar. Terminou o serviço, alguém te serviu, alguém anotou seu pedido, foi na cozinha, trouxe a comida, serviu você comeu, eu preciso de mais um negócio, quero mais gelo, quero um copo, quero isso, quero um garfo, faltou não sei o que, quero uma sobremesa, tal. Ele te serviu. Em gratidão, que é a prima irmã da generosidade, em gratidão é o que você tem dentro, generosidade é o que você mostra fora. Em gratidão, porque você foi bem servido, porque alguém se ocupou com você, aí você dá a gorjeta. A gorjeta, ela não é obrigatória. A Lei 13.419 de 2017 diz que ela não pode ser cobrada. É um ato, está na lei, é um ato de liberalidade de quem foi servido e quer agradar aquele que o serviu. Como você é em generosidade na hora de dar uma gorjeta? Isso aí é a prova de se você é generoso ou não, irmão. Quanto é que, meu Deus, tem que dar gorjeta ainda? Meu Deus, aí já começa seu coração a passar no scanner de Deus. Aí, e aqui está dizendo que é 10. Ali é uma sugestão que o restaurante, o lugar faz para você. Você pode dar 20%, você pode dar 30%. Como é que você age na hora de dar sua gorjeta? Isso vai mostrar como você age na hora de dar a sua oferta. Se a sua oferta não for movida por generosidade, porque ela não é um percentual, dízimo é 10% de alguma coisa, oferta não. Pode ser que você dê 100 de dízimo e dê 500 de oferta, porque seu coração está tão grato que você diz, eu tenho que manifestar isso. A oferta é uma manifestação da sua gratidão a Deus, então você expõe essa gratidão do coração em forma de generosidade. Os estudos comprovam, a gente tem esse slide aí, generosidade não apenas impacta o ambiente ao redor, mas promove bem-estar em nós mesmos. Você não nota, mas você fica bem quando você é, porque se você segura muito, você não consegue nem sentir esse bem-estar. A gente compra remédio e o rapaz vai entregar em casa. Esses dias ele foi lá entregar um remédio, e aí era R$85 dos remédios que compramos, alguma coisa, uma pomada, alguma coisa que compramos lá, chovendo toda a vida, vem ele, irmão, parecendo um pintinho molhado, todo molhado. Aí ele falou assim, você veio de moto? Eu falei, não, estou de bicicleta motorizada. Eu falei, meu Jesus, todo molhadinho. Aí eu falei, quanto é, amigo? Ele é 85. Aí eu falei, eu estava com 100, falei, fica com troco. Ele falou, mas é muito. Eu falei, mas você merece, pelo seu esforço. Ele ficou chocado. Eu falei, não é todo dia que isso acontece, não é em todo lugar. Ele não está achando os crentes da Oasis por aí, ele não está entregando na casa do pessoal da Oasis. Ele ficou chocado e eu falei, Deus te abençoe, que isso abençoe o seu final de semana. Quando você é generoso, você não apenas afeta o ambiente ao seu redor, você promove bem-estar em você mesmo, você se sente bem, você não fica, caramba, dei 15, meu Deus do céu. Não, você se sente bem, porque você promoveu algo que estava aqui dentro, externalizou. Estudos comprovam, a generosidade não apenas impacta ao redor, mas também a nós mesmos e traz satisfação pessoal e sensação de propósito. Você entende? Deus me pôs hoje aqui para abençoar esse garçom. Isso faz diferença. Você entende um propósito? Eu não estou apenas nesse restaurante porque foi o que eu achei, ou foi o primeiro que eu vi, não. Deus te colocou ali e escolheu aquele garçom que pode estar mal, que pode ter recebido uma notícia ruim antes de sair de casa, pode ter ouvido o patrão dizer umas poucas e boas para ele, ele está muito mal, mas está te servindo, aí você vai dar uma oferta generosa de gorjeta para ele, e você levanta essa pessoa. Os estudos comprovam, traz satisfação pessoal e senso de propósito. Por último, isso são estudos que dizem, generosidade é a demonstração externa da gratidão que está dentro. Se eu perguntar, quantos aqui são gratos ao Senhor? Não precisa levantar a mão, mas eu sei que todo mundo vai levantar a mão, né, Marcão? Você é grato ao Senhor. Agora, como é que mostra isso?
Como é que mostra essa gratidão? A oferta é uma chance que você tem de demonstrar gratidão. A oferta, assim como todos os princípios financeiros, estabelece relacionamento com o eterno. E é interessante que em qualquer de nossas atitudes envolvendo nossos recursos, para Deus o ofertante vem sempre primeiro que a oferta. Deus não está de olho na sua oferta, está de olho em você. De novo, Gênesis capítulo 4, falando de Caim e Abel, diz assim: e Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Quem vem primeiro? Caim. E diz: e Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Antes da sua oferta, Deus está de olho em você, porque Deus conhece seu coração. E Deus não precisa da sua oferta nem da minha, irmã. Deus não precisa, absolutamente. A gente está lutando para comprar o terreno com nossos recursos. Os bancos se manifestaram, a gente vai fazer com nossos recursos. Estamos levantando os recursos, demos a entrada, temos a segunda parte para entregar agora. Eles disseram que vão mandar capinar agora, depois que a chuva terminar, para nos entregar. Já avisaram, estamos com a chave na mão, pastor. Eu falei, amém. Mas estamos fazendo esse esforço. Agora eu sei, irmãos, pode ser que um jogador de futebol do seu time, que ganha 2 milhões por mês, venha nos visitar porque ele ouviu da igreja, vem aqui, diz, pastor, eu vou dar 2 milhões de oferta para essa igreja, e a gente compra o restante sem nenhum esforço. Deus pode fazer isso. Agora, nós não estamos dependendo de que Deus toque em alguém. Se Ele fizer, amém, a gente recebe. Mas nós estamos ofertando porque somos gratos a Deus que nos deu um lugar para congregar, um lugar com ar-condicionado, com salas para as nossas crianças, onde abriga também o Instituto Mefibosete, que já atende quase 40 famílias, mais de 100 pessoas passam por aqui sendo abençoadas toda semana. Então, por tanta coisa que Deus tem feito na nossa vida, nós queremos ter um lugar maior para receber os nossos familiares, para receber aqueles que vão vir na campanha Filho Volta para Casa. Então, queremos um lugar melhor e maior para recebermos, sem luxo, mas agradável de se estar. Queremos isso. Porém, nós sabemos que a maneira que nós estamos comprando é através das nossas ofertas. Da oferta que você entrega, como vai fazer daqui a pouco. Então, todas as situações que envolvem ofertas, dízimos, votos, elas têm a ver com Deus, e Deus olha primeiro para você, depois para a sua oferta. E vamos ao texto agora, Mateus 5, 21 e 25, eu quero concluir com esse texto, porque a oferta não é apenas um gesto financeiro, que você tira algo do bolso ou da conta e transfere para a conta da igreja ou bota no envelope, não. Tem todo um envolvimento. Eu queria que você lesse isso comigo. Mateus capítulo 5, de verso 21, diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate. Matar é o crime mais hediondo que a gente acha que pode ser, que existir, não é, irmão? Quando você vai falar de Jesus para alguém que não o conhece, diz assim, mas eu não matei ninguém, porque ele já coloca no máximo assim, ó, não é? Mais do que adulterar, mais do que mentir, mais do que dar mau testemunho do falso testemunho do vizinho. Matar é o pior para nós, porque não tem jeito, você tirou a vida de alguém. Então o Senhor usa esse limite já. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Preste atenção nas expressões. Eu, porém, diz Jesus, lhes digo que todo aquele que se irá, ele está falando de matar, agora ele muda o nível e diz, todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Que bom que ele usa estará sujeito. Estará sujeito diz assim, ó, você ainda tem chance de mudar o veredito, você está sujeito a julgamento, mas você não tem que ir para o julgamento. Eu uma vez li uma reportagem de uma advogada dizendo que todo brasileiro tem o direito de ir e vir por qualquer lugar do Brasil, já que ele paga imposto e ele é cidadão brasileiro. Então os pedágios eram inconstitucionais. O pedágio cobrava de você algo que você já paga ao governo. Então o governo dá o direito a uma companhia para botar um pedágio e passa por ali a ele para dizer que vão melhorar a estrada que já deveria ser melhorada e cuidada pelo governo. Você então paga uma companhia para fazer aquilo, então você paga 2 vezes. E ela levantou uma tese, essa tese foi muito debatida, eu falei, vou pôr em prática. Eu morava na Barra e vinha para o Rio, vinha para Piedade todo dia. Passei a primeira vez no pedágio, não parei. Passei a segunda, passei a terceira, passei a quarta vez, até que me pararam. O senhor tem que pagar o pedágio. Eu falei, e se eu não pagar? O senhor está sujeito à multa. Eu falei, então enquanto eu estou sujeito, eu não estou sendo multado. Ela falou, multado não, o senhor está sujeito. Eu falei, então eu vou embora. E fui embora. Passei. Algumas vezes me barraram, o senhor
Não vai pagar o pedágio? Não, não vou pagar o pedágio. O senhor está sujeito à multa. Eu falei, enquanto eu estou sujeito, eu vou continuar passando. E nunca veio a multa. Aí alguns amigos disseram, rapaz, vai chegar. Essas multas vão chegar. Aí parei, fui para Friburgo, parei no pedágio lá da estrada, já depois do trevo, e aí o cara fechou tudo. Não, o senhor vai ter que pagar. Não, o senhor não quer pagar em cheque? Eu falei, não, não quero, é que eu não quero pagar. Não, o senhor não pode pagar aí? Não vou pagar, não vou pagar. Eu tenho o direito de ir e vir, é constitucional, é o meu direito e tal. E aí o chefe liga de lá da cabine. O que está havendo aí? Ele com rádio alto. Não, tem um cidadão aqui que ele está falando que é inconstitucional e tal. E aí ele falou assim, eu vou chamar a polícia. Ele chame que a polícia, inclusive, o policial é um servidor meu, ele vive do meu imposto. Ele não trabalha para vocês, ele trabalha para mim. E aí eu vou pedir o policial que faça o que tem que fazer para multar vocês que estão querendo multar um cidadão que não tem que pagar pedágio. Aí o sujeito falou assim, manda esse... E aí soltou um palavrão, manda ele embora. E soltou, não me prendeu nem me cobrou, mandou um palavrão e mandou que eu passasse. E eu vi, irmãos, acho que eu passei uns 2 ou 3 meses passando por pedágio sem pagar. Foi um alívio, porque o pedágio naquela época era caro, era R$ 7,50, eu pagava 15 cada viagem para ir na Barra e voltar. Eu passei meses sem pagar. Por quê? Porque eu estava agarrado nessa frase, o senhor está sujeito à multa. Ele não estava me multando. Jesus está dizendo aqui, você está sujeito a julgamento se você se irá contra seu irmão. Pergunta que vale $1 milhão, você já se irou contra o seu irmão? Você está sujeito, mas tem como mexer nesse veredito. O Senhor continua, a coisa vai pegar, hein? Você tem chance de sair correndo ainda, mas vai pegar. E quem insultar seu irmão, peraí, estará sujeito a julgamento. Agora ele encrespa um pouco mais, do tribunal. Você não está entendendo a conversa dele? Ele falou, você está sujeito a julgamento de tribunal. Quem já foi no tribunal, eu já frequentei várias vezes tribunais, irmãos, quem já foi no tribunal por tantas coisas, né? Mas o Senhor foi comigo em todas as vezes. Me livrou por eu não falar o idioma, me livrou eu lá na frente, o juiz falou tudo que eu tinha que pagar, eu não entendi absolutamente nada. No final ele falou, pode ir embora, e eu não fui porque eu não entendi que era para ir embora, fiquei parado em frente dele. Ele falou, por favor, pode ir. Aí eu não fui, eu fiquei ali, aí ele riu, todo mundo riu, eu não ri porque eu não tinha entendido. No final veio um intérprete e falou, pode ir embora, ele te liberou, ele falou que ele não entende sua língua, você não entende a dele, vai embora, e eu fui embora, e não paguei. Mas eu sei o que é um tribunal. Aquele juiz com aquela manta preta lá em cima e o policial do seu lado, ali você já está tecnicamente detido. Uma das vezes que eu vendi um carro e o sujeito não pagou e a concessionária cobrou e era no meu nome, e aí quando eu fui pego, você está preso, você não pagou o carro. E aí me levaram para a corte. Na hora que o policial veio no carro, eu com a Ângela, com as crianças, ele disse assim, o senhor é o quê? Eu falei, sou pastor. Ele falou, eu não vou algemar o senhor, mas o senhor, por favor, não corre, vai atrás de mim quietinho. Me levou até dentro da presença do juiz, e lá ele me entregou, e aí o policial ficou do meu lado, e eu tive com o juiz, e aí o final foi feliz também, mas eu sei o que está diante, você treme diante de uma autoridade que tem, se ele tiver mal-humorado, prende, paga 10 mil, e ele tem autoridade para isso. Ele chegou àquele ponto. Jesus falou, se você insultar seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal. Aí você acha que ficou difícil? Ele continua, e quem o chamar de tolo? Está de brincadeira. Quem chamar seu irmão de tolo, seu burro, o que é isso? Quem o chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Já foi condenado, mas você está sujeito ainda. Aí o verso 23, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, olha a santidade e a responsabilidade que o Senhor coloca na oferta. Não é uma moeda que você joga no envelope e entrega para o pastor, não, irmãos. Tem muito mais. Olha o que o Senhor diz, depois dele falar todas essas aparentes ameaças, você vai ser preso, você vai para o tribunal, você vai para o inferno. Ele diz, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, ninguém sabe do seu coração, ninguém sabe que você está magoado com o irmão, que você chamou o irmão de tolo, insultou, ninguém sabe. Ele diz, portanto, se você estiver trazendo sua oferta ao altar, e lá no altar se lembrar que o seu irmão tem
alguma coisa contra você. Não é que você tem alguma coisa contra o seu irmão. É você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, mesmo que você ache que não fez nada. Mas o que eu falei? Que isso? Falei uma bobaginha para ele se ofendeu. É no altar que o Espírito Santo trabalha. Você vem com a sua ofertinha, carinha bonitinha de santo, aí vai, o pastor está aqui na frente, quando você vai entregar para o pastor Célio, aí Deus fala no seu coração: lembra de fulano? Ele tem um negócio contra você. O que eu faço? O Senhor dá orientação. Se você, ao chegar no altar com a sua oferta, diz o texto, e lá no altar se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta. Ele não diz, vai embora, eu não quero sua oferta. Ele diz, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. O verbo fazer aqui mostra que entregar a oferta é uma atitude, não é simplesmente estou pagando, estou doando, estou entregando. Não, é uma atitude. Volte e faça o seu ofertório. O que esse texto está dizendo para nós, irmãos? Que o mais importante para Deus é o seu relacionamento com o seu irmão mais do que sua oferta. O senhor podia dizer, não, eu sei que você está brigadinho, tem até gente que tem coisa contra você, mas tudo bem, traz sua oferta aqui, eu vou aliviar. O senhor fala, não, segura essa oferta, volta e reconcilia-te com seu irmão, e então você venha e faça a sua oferta. Para Deus, sua oferta, entre sua oferta e o seu relacionamento, mais importante para Deus é o seu relacionamento com o seu irmão. Isso é tão importante, irmãos, que um dia eu senti que algumas áreas da minha vida estavam travadas, e aí eu conversei com minha esposa, tem a área que está travada, e aí eu lembrei que quando eu era solteiro, lá pelos 19 anos, eu traía a confiança de um amigo querido, numa bobagem, numa insensatez, numa malignidade, e aí não tinha como chegar perto para falar. A minha atitude fez com que nós nos separássemos. Eu passei a ter medo dele. Viajei para o exterior, vivi aqueles anos todos, décadas no exterior, mas aquilo na minha mente, que eu dizia assim, eu posso chegar em qualquer lugar que ninguém vai entrar que vai me constranger. Aí um dia eu falei isso no culto, eu posso estar aqui, irmão, qualquer pessoa pode entrar aqui que não vai me constranger. Aí o Espírito Santo, e se fulano entrar? Eu falei, vai me constranger. Tem uma pendência com ele. E aí, anos haviam se passado, uns 20 anos, eu creio, pelo menos. Eu falei, Senhor, me ajuda, eu vou acertar isso. Eu podia me dobrar no meu quarto e dizer, Senhor, me perdoa, toca no coração dele para que ele também já tenha esquecido, mas não, o que o Senhor diz é, deixa a oferta e vai se reconciliar. O seu relacionamento com o seu irmão é mais importante para Deus do que o dinheiro que você acha que você está dando. E aí eu me programei para ligar, consegui o telefone dele. Quando eu liguei para a casa dele, isso tinha uns 20 anos que nós não nos falávamos. Quando eu liguei para a casa dele, ele atendeu o telefone. Quando ele atendeu, a filha pegou o ramal lá do quarto, a extensão. Tem tanto tempo que a gente nem sabe mais falar essas expressões. A filha pegou a extensão no quarto, aí falou, pois não? Aí ele falou assim, sai da linha, minha filha, que essa é para mim. Eu não tinha dito meu nome. Aí eu falei, fulano, eu estou te devendo essa chamada há muitos anos. E eu não tenho palavras para te dizer. Ele falou, você não precisa falar nada. Eu estava esperando essa chamada há 20 anos. E aí eu não tive que me explicar, eu só disse, eu só preciso que você me perdoe. Ele falou, já te perdoei há muito tempo, mas essa chamada da reconciliação eu estava esperando. Você está perdoado. Se um dia você vier ao Brasil, você venha que eu quero jantar com você. Lamentavelmente, logo depois ele partiu, mas partiu livre desse peso e eu pude ofertar livre desse peso. Por que Deus ministrou a um pastor, no pleno exercício das suas funções, que eu tinha uma pendência que precisava acertar? Porque a palavra dele é fiel. Ele disse, se você no altar se lembrar que seu irmão tem algo contra ti, deixa no altar a oferta e vá primeiro. Está falando de prioridade, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, então volte e faça a sua oferta. O que a gente precisa aprender aqui para nós encerrarmos, irmãos? Se alguém quiser ter um 2026 transbordante, você tem que praticar reconciliação.
Você tem que acertar seus relacionamentos. Não adianta você ser um super frequentador, alguém muito amigo, que você é meu amigo, você me abençoa, você já me deu até presente, você é alguém que dizima, você oferta, você faz voto, você faz tudo isso. Se a sua oferta, grande, alta do jeito que ela é, ainda está impedida diante de Deus por um relacionamento que você quebrou e não acertou, eu não estou dizendo que você tem que ser certinho de modo que não arranje problemas, mas se arranjou, você tem que se reconciliar. É o que a Bíblia diz. Volta, reconcilia-te com teu irmão e depois você vem e faz a sua oferta. E esse é um ano que, se nós queremos ser abençoados financeiramente, primeiro nós temos que acertar nossos relacionamentos. Eu tenho tanta convicção disso, que eu sei que essa palavra o Espírito Santo pôs no meu coração, e é o mesmo Espírito Santo que desde o primeiro minuto está ministrando através dos louvores, e que ele começa a ministrar na sua cabecinha agora, para você que estava até dizendo, eu não lembro de ninguém, ele falou, vou te lembrar. Ele vai te lembrando. Palavras que você disse e você não ligou. O pastor Jaime Soares, alguns aqui frequentaram com ele, e quando ele assumiu a igreja há muitos anos atrás, quase 30 anos atrás, ele entrou como um rolo compressor. Ele tinha uma dinâmica de direção na cabeça dele. O pastor faleceu, que era o pai da Beth, ele assumiu com honras, foi votado para aquilo, e ele assumiu, e ele trouxe o projeto que ele já tinha guardado e pôs em prática. E aí, alguns veteranos se manifestaram do tipo, estavam apegados ainda ao estilo do pastor, do antecessor, e aí ele entrou e ele usou uma expressão do tipo, quem não concordar comigo, o rolo compressor vai passar. E um desses queridos irmãos falou, então eu vou sair antes que o compressor passe, e se afastou. E os anos foram passando, ele com muito dinamismo como ele é, e aí compra aquele prédio na beira da Avenida Brasil, que era um depósito de café antigo, e aí começa a fazer obra e tal, e era um preço altíssimo, Deus honrou, e ele pagou aqueles milhões que tinha que pagar, e aí começa a construir e fazer a igreja num dinamismo. Um dia, alguém disse para ele, o senhor lembra daquele irmão fulano? Lembro. Eu não vi mais ele por aqui. Pois é, aconteceu isso, e lembrou para ele. Sabe aquela sua frase? E no calor da mensagem, mano, a gente diz coisas que às vezes te magoam e você sai quietinho por educação, mas você, se não vigiar, isso vai cair no seu coração, virar uma raiz de amargura, e amanhã você está triste com Deus por minha causa. Ele soube disso e disseram assim, e ele não está bem de saúde. Ele disse, onde é que ele mora? E ele subiu pela favela, pelo Morro do Alemão, atrás do irmão, e quando ele foi na casa, disseram assim, ele foi na venda comprar um negócio. E quando ele saiu buscando a venda, ele chega na porta da venda, o irmão está saindo da venda. Ele não hesitou, ele falou assim, eu preciso que você me perdoe. O irmão falou, o quê? Ele caiu de joelho no asfalto, na frente do irmão, eu preciso que você me perdoe, eu te falei algo assim, assim. E aí o irmão falou, pastor, mas ele falou, voltei para casa para poder entregar minha oferta para o Senhor, porque eu tinha me reconciliado com alguém que estava magoado comigo. A gente não sai por aí lançando farpas e magoando pessoas, mas a gente magoa. A gente magoa nas coisas que a gente diz, nas expressões que usamos inadequadamente. O que o Senhor está falando é, você quer que as minhas bênçãos sejam derramadas, de modo que o seu ano transborde, que 2026 seja uma referência na sua história, de modo que você diga, foi o ano em que eu explodi, fui abençoado, mais do que eu esperava. Você precisa, antes de tudo, porque isso é prioridade para Deus, acertar seus relacionamentos. Depois disso, você pode trazer sua oferta ao Senhor. Eu quero que você fique de pé, por favor. A gente vai ofertar depois dessa oração, e eu sei que vai ser uma oferta mais pensada, não é? Quem sabe você já tinha até colocado no envelope em casa e trouxe, você se preparou, eu trouxe a minha aqui, e eu já sei o que eu vou fazer, mas aí agora você tem um adicional, você tem uma palavra do Senhor dizendo, você tem que rever seus relacionamentos. A gente tem tanta gente hoje aqui nos visitando, pessoas que quem sabe vieram para ouvir uma mensagem mais bombástica, mais explosiva, e aí você ouve uma palavra sobre dinheiro. Não é uma palavra sobre dinheiro, é uma palavra sobre sua prosperidade, para que você prospere mais do que você prosperou nos anos anteriores, para que você não fique se desgastando vendo suas coisas se acabarem, vendo sua alegria faltar, vendo relacionamentos feridos que você não volta para consertar. O Senhor falou, deixa, vá, reconcilie-se com seu irmão, e então volte e traga a sua oferta ao Senhor. E essa manhã a gente quer fazer isso. É claro que eu quero que você oferte ao Senhor. A gente está comprando esse terreno, estamos na campanha de
comprá-lo, pagá-lo e levantar uma sede para a nossa igreja. Mas, meu irmão, sinceramente, mais importante que o dinheiro que você acha que pode dar é os relacionamentos que você tem. Às vezes é um relacionamento familiar. Ontem nós fomos a um almoço de família com alguns familiares que não são da mesma fé que nós e que às vezes já disseram coisas que, principalmente o aniversariante, disse algumas coisas que já magoou nossa família, mas a gente continuou amando e dizendo. E ontem eu fui lá, abracei e falei: eu louvo a Deus por sua vida e pelas referências que você tem feito para nós, tem sido para nós. Você tem alguém na sua família, alguém no seu convívio, alguém na sua casa, alguém no seu trabalho, alguém na igreja de onde você saiu, aí você que veio para a nossa igreja e veio de outra igreja. Quem sabe você deixou para trás uma mágoa pendente, mal resolvida. Nós não podemos enterrar defuntos que ainda não morreram. Você precisa desenterrar esse defunto, ir lá e acertar esse sepultamento de maneira adequada. E se terminou a questão, estou livre, você também. Às vezes não é nenhum acerto financeiro, ficou devendo alguém, não, mas uma palavra que você disse: eu quero mais é que você morra. Quando Jesus, a gente não teve tempo de explicar aqui, mas quando Jesus falou assim: vocês acham que só o que mata é que vai ser julgado? Não. Quando você não tem coragem de matar por causa do peso da lei, não quer ir para Papuda nem para outro lugar, então você diz assim: mas se morresse era um serviço. Já pensou isso alguma vez? Por que um cara desse não morre, gente? Algumas vezes, né? Nós já pensamos assim. Se ele te tratou mal, num relacionamento familiar, num desgaste, num divórcio, numa separação, e aí você diz: por que não morre? Em outras palavras, eu só não te mato porque eu vou preso, mas se alguém te matasse, eu ficava feliz. É disso que Jesus está falando, de que intenção agasalhamos no coração. Essa é uma hora em que Ele está falando para nós: como estão nossos relacionamentos? Se eu quero prosperar esse ano, eu preciso estar com meus relacionamentos bons. Eu não quero ninguém me olhando e dizendo: infeliz, depois de tudo que fez, olha lá, agora está contando testemunho de bênção. Eu quero que você esteja livre para contar os seus testemunhos daqui a pouco, para a glória do Senhor. Quero orar por você. Quero que você faça assim com suas mãos, mas quero ir mais além. Quem sabe você está aqui hoje e o seu coração está pulsando porque você está se lembrando de alguma coisa que você fez com alguém e você está querendo oração por isso, porque você vai ter que buscar uma reconciliação, você vai ter que buscar uma reaproximação, e você diz: eu preciso de oração para isso. Nós queremos orar por você. Ou você sai do seu lugar, ou você levanta a sua mão e diz: eu preciso de ajuda, e a gente vai pedir que um dos nossos pastores, nossos obreiros, vão até você. Mas se você precisa de oração para isso, às vezes é um relacionamento entre pai e filho. Ontem eu ouvi uma palavra sobre isso. Uma pessoa que disse: eu me separei do meu marido, e nem os filhos querem viver com ele, nem os filhos que eu tive com ele querem viver com ele. Às vezes você deixou uma coisa para trás tão ruim, num momento ruim da sua vida, e você disse coisas, deixou de tomar atitudes certas, e isso gerou um desgaste, gerou tristeza, e tem alguém morrendo aos poucos por algo que você falou. E essa é uma manhã para você se reconciliar com o Senhor e pegar essa palavra e dizer: Senhor, eu vou tomar essa atitude, eu quero que esse ano seja diferente nisso. Pai, nós abençoamos o teu povo essa manhã. Se há alguma reconciliação pendente, nós declaramos que ela seja iniciada imediatamente, Senhor. Se o coração se amarga porque há uma pendência que precisa ser acertada, nós declaramos que essa semana teremos testemunhos de reconciliação. E isso vai destravar as bênçãos, Senhor, que a Tua palavra promete para cada um de nós. Nós não queremos um ano dificultoso, um ano capenga, Senhor. Queremos um ano farto, cheio, abençoado, próspero, Senhor. E para isso precisamos resolver as pendências que temos, como a Tua palavra nos ensinou, Senhor. Se alguma pessoa tem algo contra nós, que seja feita a reconciliação, para que então possamos ofertar ao Senhor. E nós te agradecemos por cada um que agora traz sua oferta, que devolve o seu dízimo, Senhor. Abençoamos cada casa, cada família, cada situação, em nome de Jesus. Amém. Você pode...
Pai, te adoramos nesta manhã abençoada, Senhor. Obrigado por esse dia tão especial que tem nos dado, Senhor, acima de tudo pela tua presença neste local. Obrigado, Senhor, pelo batismo, pelos teus filhos que desceram as águas. Obrigado pelos louvores, pela palavra, Senhor, e tudo mais que foi feito neste dia. Te louvamos pela tua bondade, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre nós. Queremos entregar o final deste domingo tão abençoado que tem nos dado, para que estejamos sempre na tua presença, com graça, com comunhão, com intimidade, com fidelidade de ti acima de tudo. Obrigado, Senhor, por tudo te louvamos, por tudo te bendizemos e por tudo te damos graças em nome de Jesus. Te louvamos mais uma vez, Senhor, pedindo ao Senhor, guarda a nossa saída, guarda-nos nesses dias maus. Tu sabes que só tu podes nos livrar, só tu podes nos guardar. Assim oramos e por tudo te agradecemos em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre, todos dizem amém. Deus te abençoe, vá em paz, querido.